Então, gente, vamos dar prosseguimento aqui. Vou dar um pulo aqui, porque a gente fez as quatro primeiras para a gente conseguir pegar um pouco de tudo, né? É, Dá uma olhada nessa questão 6 aqui. Uma questão de juros. E vamos dar uma lida nela. O cara na IFMG e diz assim: Chiquinho aplicou a quantia de R$ 500 a juros simples durante 6 meses. A taxa de aplicação foi 5% ao mês. O montante obtido foi de. Então, vamos ver as informações que ele nos deu. O valor investido a gente chama de capital. O capital foi de R$ 500. A nossa taxa I é de 5%, que a gente pode colocar como 5% ou ainda como 0,05. E o tempo? O tempo foi de 6 meses. Para calcular juro, capital vezes taxa vezes tempo. Você vai ver como JCIT. Vocês podem ouvir falando, fórmula de juros é o JCIT. É porque é JCIT. Então, ó, juro, capital R$ 500, taxa 5%, tempo 6 meses. Como eu tenho a multiplicação, eu posso fazer o que com zeros? Cortar os, Cortar. cortar os zeros. Então, eu vou ter 5 vezes 5, 25. 25 vezes 6, R$ 150 de juros. O que que é o montante? O montante é o valor final. É o valor que eu investi mais o valor de juros. Então, o montante, ele são os R$ 500 que eu investi inicialmente, mais 150 de juros. Então, o valor do nosso montante, o valor final, foi de R$ 650. Ô, Yuri, Diga, eu tava olhando a questão 5. Ela não dá o valor da taxa, ela só fala do capital. Como é questão que eu faço 5. nessa? É, O que aconteceu na questão 5? Questão 5 é a questão de porcentagem, ainda não é de juro. Como que a gente faz a questão 5? Durante o ano de 2021, um dos produtos tiveram aumentos sucessivos, foi o combustível. Se em determinada data o etanol custava 3,50, passou a custar 3,92, o aumento sofrido foi. Como que eu faço isso? Eu faço da seguinte forma: qual foi o valor de aumento? Quantos centavos que aumentou? 42. 0,42. Então, eu faço da seguinte forma: 350, ó, uma forma bem simples aqui para todo mundo entender como funciona. O valor do aumento vai ser a seguinte, ó, vai ser a diferença, ou seja, o valor que aumentou. Qual foi o valor que aumentou? E embaixo eu coloco o total inicial. Nesse caso é chato, mas é só fazer a divisão. Fazendo a divisão, fazendo essa divisão aqui, a gente vai chegar no valor de 0,12, que é a mesma coisa que 12%. Então, como que a gente vai fazer, ó? A porcentagem é o valor aumentado
sobre o valor inicial. Logicamente, tem outras formas de fazer, tá bom? Seguindo essas coisas aqui, a gente também conseguia chegar na mesma resposta. Não fiquem tranquilos que dá para fazer de diversas formas esse tipo de questão. Tranquilo? Outra forma de fazer aqui, Tranquilo. seguinte, ó. Ah, o meu 3,50 ele sofreu, no caso, aumentou uma porcentagem. A porcentagem a gente chama de X. Quando eu multiplico ele, ele dá 3,92. O que eu faço? Eu pego os 3,50 e passo dividindo. Quando a gente faz isso aqui, a gente acha 1,12, que é o aumento, então, de 12%. Lembrando que 1 é 100%. Então, é 100% mais 12%. Esse 12% foi literalmente o aumento. Então, tem as duas formas de fazer. Qual forma que vocês vão achar mais fácil? Depende. Posso pegar o valor aumentado sobre o valor inicial ou o valor total dividido pelo valor inicial. Só que tem que sempre me lembrar que esse um aqui é o 100% inicial, o valor total. Oi, É, usar a regra de três também, tipo ali no caso do pode ser regra de três três. também. 3,50 é 100% e 3,92 equivale a X%. Esse X aqui vai ser 112. Também vai dar certo aqui. Faz cruzado, mesma resposta, gente. Só forma de fazer. Uma dúvida ficou nessa questão 5. Não, não consigo pegar. Uma outra aqui. Questão 8. Qual deve ser o capital aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao ano para que em 6 meses renda R$ 207,50 de juro? Então aqui ele deu informações diferentes. Ele quer saber o capital, mas nos deu a taxa, nos deu o tempo e ele nos deu o juro. Tranquilo? Então, a gente vai jogar na fórmula, só que em vez de o nosso J, o que a gente quer descobrir, a gente quer descobrir o C. Uma única coisinha que a gente tem que ter atenção aqui, gente. A nossa taxa está ao ano e nosso tempo está em meses. Tranquilo? 6 meses equivale a quanto tempo em ano? 6 meses é a metade do ano. Então, a gente tem que pegar esses 6 meses para transformar em ano. É metade do ano. Ou, se vocês preferirem também, 0,5. Então, sempre tem que ter essa atenção. O tempo e a taxa precisam estar na mesma unidade. Se for ano, ano, dia, dia, é, hora, hora, mês, mês, sempre tem que estar igual. Se tiver algum errado, tem que transformar. Fórmula. Faço aí, vejam se vocês conseguem achar a resposta.
E, gente, chegarei a alguma conclusão? Ainda não. Mas conseguiram fazer alguma coisa ou nem saíram do lugar? Tô fazendo uma explicação aqui pra ver se baixa. Então, vou fazer aqui devagarzinho. Show. Continue fazendo. Só vou escrevendo aqui enquanto vocês vão tentando aí. Então, vamos lá? Nós temos que juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o que nós temos? Os juros de 207,50 é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Só joguei aqui as informações. Multiplicando 10 vezes meio, a gente chega em 5. Então, vamos ter 217,5 é igual a 5 vezes C dividido por 100. Simplificando 5 com 100, a gente consegue simplificar por 5. Então, vamos ficar com 5 dividido para 5, 1. 100 dividido para 5, 20. Passa esse 20 multiplicando. 217,5 vezes 20 é igual a 4.350. Resposta certa, letra A. Acharam muito difícil, gente? É só saber montar, né? É sempre isso. Interpretar. Mas não difícil, difícil não é, não. As questões são tudo parecidas. Vamos, vamos para o nível 2. Então, são questões um pouquinho mais complicadas. Que vai começar falando assim para gente. Um posto de combustível vende o etanol por R$ 3. Então, o preço inicial é de R$ 3. Reajustou o valor em 10%, duas vezes sucessivas. Qual o valor final do combustível? Então, ele é R$ 3 no início. No próximo mês, ele reajustou em 10%. Então, no mês seguinte, 10%. Quanto que é 10% de 3? 30 centavos. 30 centavos. Então, o valor que ele reajustou foi para 3,30. 3,30. Só que no mês seguinte ele reajusta de novo mais 10%. Só que agora é 10% sobre o 3,30. Então, vamos lá. 3,30 vezes 10%. Quanto que isso aqui vai dar? Corta, corta. Eu vou ficar com 3,30 dividido para 10. Lembra que a gente faz com a vírgula quando é dividido por 10? A gente passa a vírgula uma casa para frente.
Então, vou somar aqui 33 centavos. Então, o valor final do combustível, R$ 3,63. Outra forma de a gente pensar em porcentagens consecutivas vai ser assim, ó, gente. Esse reajuste, ele vai aumentar o valor ou diminuir o valor? Vai aumentar. Aumentar. Se ele vai aumentar, eu vou ficar com 1,1, tá bom? Então, ó, 10% a gente vai colocar em decimal, que é 0,1. Vou somar 1, então vai ficar 1,1. Vou multiplicar por ele de novo. Por quê? Porque foram duas vezes seguidas, tá bom? Então, multiplico por ele de novo. Quando eu multiplicar esses dois caras, eu vou chegar em 1,21. Eu pego esse 1,21 e multiplico por 3. Vai dar a mesma resposta. Então, sempre quando for sucessivamente, tipo 10, 20, 30% de aumento, é assim. E se for desconto? Se for desconto, seria 1 menos 0,1, por exemplo. Se fosse um desconto de 10%, ficaria com 0,9. Mas a gente vai ver isso aqui ainda hoje. Ainda hoje a gente vai ver isso. Questão 5. Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda-se que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendada pela OMS que uma pessoa pode ingerir por dia? Tentem fazer aí, gente. Então, ele quer saber a quantidade máxima de sódio. É a letra B? Vamos ver? Vamos dar uma olhada aí. Então, 5 gramas de sal de cozinha. Sal de cozinha é formado por sódio e cloro. De que forma? Nesse sal de cozinha, 40% é sódio e 60% é cloro. Nós queremos, então, só os 40%, porque é só ele que nos interessa. Então, é 5 vezes 40%. Quanto que isso aqui vai nos dar? Perdão. Isso aqui vai nos dar 2 gramas. Você fala assim, caramba, não tem resposta. Ele está em forma de miligrama. Então, miligrama, como que eu faço para transformar 2 gramas em 2 miligramas? Eu multiplico por 1.000. Então, eu vou ficar com 2 miligramas. Olha isso daí. Para incentivar a compra à vista, uma determinada empresa oferece um desconto para esse tipo de pagamento. Se determinado produto custa R$ 369,60 à vista, então o valor desse produto a prazo é. Então vamos lá.
Ele quer saber a prazo. A prazo é X. A prazo é o valor original. Então, ele é 100%. O 369 ele está com desconto. Desconto de quantos por cento? 12%. Então, 12% é o valor que eu estou retirando. Se eu tenho 100%, que é o valor original, eu retiro 12%. Então, qual que é a porcentagem que isso aqui realmente equivale? O que equivale a 88%, na verdade. Aqui é só fazer a conta. Tem muito erro. Faz aqui a regrinha de 3 e vamos chegar numa resposta. Dividindo aí, a gente vai chegar em quanto? Chega no valor de R$ 420. Então, esse era o valor que eu deveria ter pagado à vista. Porém, como que eu pagaria a prazo, mas como eu paguei à vista, eu ganhei um descontinho. Então, sempre que for assim, o desconto, na verdade, está no valor à vista, ele vai ser, o X vai ser o 100% e ele vai ser menor do que 100. Eu vou tirar 12% dele. Quando tiver um acréscimo, então, por exemplo, o valor à vista é o valor original. Eu tenho um acréscimo quando eu coloco a prazo, aí vai ser o contrário. O valor original é 100%, que é à vista, e o acréscimo que vai ser a prazo. Então vai ser, por exemplo, se fosse 12% também, seria 112, porque, na verdade, o original é o à vista. Nesse caso é o contrário, o original é a prazo e à vista recebe desconto. É uma visão um pouco diferente. Mas é uma questãozinha de juros aí, gente. Vê se vocês conseguem fazer. E aí, letra A? Vamos lá? Vamos ver? J é igual, o capital investido aqui pra gente são os 65 mil. Caso ele decida parcelar, o valor de juros será 1% ao mês. Só que tem um ponto, ele pagou em um ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então aqui, só a gente corta os zeros. Um, dois, um, dois. E fazer 650 vezes 12. 650 vezes 12, realmente, R$ 7.800. Tá certo, letra A. Vou dificultar um pouquinho mais.
Aí, essa daí. É uma loja, uma máquina de lavar custava R$ 1.500. Seu preço sofreu um aumento de 3%. Logo após esse aumento, a loja resolveu fazer uma promoção oferecendo um desconto de 3%. Qual o valor do produto após o aumento e após o desconto? Tentem fazer aí também. Já vou dar uma dica. Após esse aumento e esse desconto, o valor não vai ser o mesmo. O valor fica diferente. E a letra C. Você? Então, nós começamos com R$ 1.500. E nós temos o aumento de 3%. 3% de R$ 1.500 é 45. Então, a gente vai ficar com o valor aumentado de R$ 1.445. Após isso, nós temos uma redução de 3%. Só que agora não é mais 45. Por quê? Porque o valor base é 1.445. Então, 1.445 menos 3%. Isso vai dar para a gente o valor de 1.498,65. Isso é um problema muito grande no mercado financeiro. Por exemplo, no mercado financeiro, você tem. Se demora muito para você ganhar valor, mas para você perder valor é muito rápido. Então, por exemplo, vamos pegar uma ação de uma empresa que em 10 anos ela foi de R$ 10 para R$ 20. O que aconteceu? As ações dobraram. Então, se eu coloquei R$ 100, eu tirei 200. Se eu coloquei 1.000, eu tirei 2.000. Sem contar impostos, mas vamos dizer assim, uma situação ideal. Se essa mesma empresa perder, ou seja, aqui teve um ganho de 100%. Se essa empresa perder 60% do seu valor, ou seja, perder 60%, ela cai para R$ 8. O que eu estou querendo dizer? A subida você consegue ultrapassar 100%, 120, 130, 160. Para a descida, não. Então, se eu ganhei 60%, depois perdi 60%, eu perdi dinheiro, como é o caso que a gente consegue ver. A gente ganha 3% e perde 3%. E em relação ao valor inicial, é um valor menor, porque a queda, quando depois da subida, ela é sempre maior. É meio poético essa frase. Ô, Yuri, eu só não consigo entender na parte do desconto. Como é que eu faço Como que para você poder faz? descontar ele? Você vai fazer assim, ó. Como que é para aumentar? Para aumentar vai ser da seguinte forma. Você vai multiplicar 1.500 por 103%. Então, vou pegar o meu 100 e vou somar 3. Vai dar aqui, então. E no desconto? Mesma coisa. 1.545. Só que como é desconto, a gente vai subtrair. Então, em vez de ficar 103, vai ficar 97.
tá bom? Então, quando for uma, uma, um aumento, eu faço 100 mais aquele aumento e multiplico. Se for um desconto, eu faço 100 menos aquele desconto. Então, vai ser uma subtração. Então, entendeu como faz? Então, o aumento 100%, 103%. Se for um desconto, a gente ficaria com 97%. É assim que a gente calcula de forma mais rápida, Peguei. tá bom? Entendi. Entendeu? Então, show. Questão 9. A proprietária de uma loja de importados, devido à instabilidade cambial e escassez de mercadoria, realizou 4 acréscimos sucessivos, 5, 6, 3 e 9%, respectivamente, em cada produto. Se fosse realizar um único acréscimo, equivalente a esses 4 acréscimos, qual seria a porcentagem aproximadamente? Então, essa aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção como que a gente resolve. A gente vai resolver da seguinte forma. O valor de acréscimo vai ser 5%. Quando é acréscimo, o que eu acabei de falar? A gente calcula com 105%. 6%, como é acréscimo? 106%. 103%, 9% fica 109%. Eu vou multiplicar os 4 valores. Então, 105, 106, 103 e 109. É chatinho multiplicar isso pra caramba, mas é a forma mais rápida de se fazer. A gente vai chegar aqui em 1, 2, 4, 9, 5, 6, 510. Fala, caramba, que número grande. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu faço a divisão, Yuri? Como que eu faço a divisão? Eu vou contar a quantidade de zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Tá bom, gente? 8 zeros. Eu vou pegar a partir daqui de trás e vou contar 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 1,2495610. Qual que é o valor, então, de acréscimo da porcentagem? Vai ser 1 é sempre o 100%, mais 24,9%. Então, é 1 mais 0,249565110. Ou seja, qual o valor que representa esses aumentos sucessivos? 24%. 24,9%, que é aproximadamente 25%. Então, quando eu tiver aumentos sucessivos, o que eu faço? Eu multiplico todos eles. Eu vou chegar como se fosse um único aumento. Então, em vez de fazer 4 aumentos, eu faço um único aumento de 24,9%, ou aproximadamente 25%. Então, sempre vai ser assim. Multiplico todo mundo. Vai dar um valor grande e eu vou contar as casas da vírgula a partir dos meus zeros. Então, se eu tiver muitos zeros, muitas casas da vírgula. Aqui. Oi, Yuri, tem alguma outra forma de fazer essa questão? Felizmente, não. A outra forma, acho que é até pior, que vai ser assim, ó. A gente vai colocar um valor, tipo R$ 100, e vai fazer um por um. Eu acho mais demorado, por exemplo.
5%, vou ter R$ 105. Depois um aumento de 6% em cima desse. 6% de 105, a gente vai ficar com... Vai começar a dar valor quebrado. Então, eu acho mais simples dessa forma que eu fiz primeiro. Mas só um exemplo, caso vocês queiram fazer. A gente ficaria com que 5%, 6%, depois foi um de 3. Cento e 114,639. Cento e 124,95. Percebe que vai dar a mesma coisa. O resultado é o mesmo. Só que eu acho dessa forma aqui mais simples do que dessa. Cabe a vocês escolherem qual das duas formas que vocês querem fazer. Mas vai dar no mesmo, no final das contas. Esse caso aqui é a mesma coisa, tá, gente? Essa questão 10. Então, a única atenção que a gente tem que ter aqui é o valor de depreciação, ou seja, em vez de ser um acréscimo, vai ser uma queda do valor. Então, daqui a 10 minutinhos a gente volta, mas para a gente fazer mais uma rodadinha, mas só para dar aqui o gancho. 20% é redução de 20%. Então, em vez de botar 120, a gente coloca 80. E aqui, 85. Multiplica isso pelo valor inicial. E a gente vai chegar no valor aqui do veículo após essa depreciação. Gente, até daqui a 10 minutinhos de novo para mais uma rodadinha e a gente encerra, tá bom? Vai Tamo encerrar junto. a live. Então, mas é assim que vocês vão resolver essa aqui também.